Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, nós vamos então finalizar aí o capítulo 8 relacionado ao equilíbrio químico, né? No caso, equilíbrio de íons. Vamos ver um pouco aí da aplicação de soluções tampão, como nós já vimos, né? Então, material na mão e vamos lá. Nós vamos trabalhar então nossa ampliação sobre o conceito de equilíbrio iônico, resolvendo então algumas questões que ficaram em aberto e são importantes aí para consolidarmos o conteúdo, certo? Então, dentre as questões de vestibular, nós temos aí uma questão que inicia com esse texto. Diz o seguinte: ingredientes: água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, aroma natural, corante, caramelo 4, acidulante ácido fosfórico, edulcorantes artificiais, ciclamato de sódio 24 gramas, acesulfame de potássio 5 miligramas e aspartame 12 miligramas por 100 mililitros, conservador, benzoato de sódio, regulador de acidez, citrato de sódio. Prazo de validade, lote e vídeo marcação, autenticidade, indústria brasileira. Bom, a água gaseificada apresenta o seguinte equilíbrio químico. Está ali, ó. Gás carbônico em equilíbrio com a molécula de água forma ácido carbônico e o íon hidrônio, certo? O íon hidrônio nada mais do que o íon H+, vamos lembrar, certo? E o íon bicarbonato aí formado com esse equilíbrio, ok? Nós já conhecemos esse equilíbrio, então vamos prosseguir. E ainda estão presentes acidulantes utilizados para realçar o sabor e para inibir o desenvolvimento de micro-organismos. Os acidulantes, comumente usados pela indústria alimentícia, são os ácidos cítrico e fosfórico. Para regular a acidez do meio, usa-se o citrato de sódio e para substituir o açúcar, usa-se o aspartame, que é um adoçante bem conhecido, né? E o ciclamato de sódio, outro adoçante. Beleza? Bom, então na nossa questão da Universidade Estadual da Paraíba, do vestibular de 2015, diz o seguinte: com base no texto, considere as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. Com a retirada de gás carbônico, CO2, o sistema sairá de equilíbrio e o mesmo será deslocado para o lado esquerdo, formando mais reagentes. Se observarmos ali a equação de equilíbrio novamente, veremos que ao retirar gás carbônico, certo, que é um dos reagentes dessa reação estabelecido o equilíbrio químico, nós perturbamos o equilíbrio deslocando ele para a esquerda, como se fosse para compensar o gás carbônico então retirado. Nesse sentido, como deslocamos o equilíbrio para a esquerda, é como se a reação voltasse, o que significa que mais reagentes serão produzidos e mais produtos serão consumidos. É como se os produtos virassem reagentes e os reagentes virassem produtos. Certo, gente? Então, nesse sentido, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda? Sim. Formando mais reagentes? Com certeza. Isso faz com que a nossa afirmativa 1 seja verdadeira. Ok? Afirmativa 2. Com a diminuição da quantidade de CO2, haverá consumo do íon hidrônio, o que implicará uma elevação no valor do pH do líquido. Vamos lá. Retirando o gás carbônico, na verdade, nós estamos então diminuindo a quantidade do íon hidrônio, portanto, o hidrônio será consumido? Sim, exatamente. E nisso, como o hidrônio é consumido, ou seja, ele vai deixar de existir para formar outra substância, então estamos retirando praticamente H+, ou seja, estamos retirando hidrônio da solução, deslocando esse equilíbrio. E como estamos tirando H+, ou hidrônio, estamos diminuindo a concentração de H+, e hidrônio na solução, e isso faz com que o pH aumente. Por quê? Porque o pH diminui, ou seja, o pH se torna mais ácido quanto mais íons hidrônio, ou seja, mais íons H+, temos em solução. Como estamos tirando esses íons da solução, o pH, por consequência, aumenta. Então, a afirmativa 2 é verdadeira. Legal, gente? Vamos para a afirmativa 3. O valor de pH do líquido geralmente permanece em torno de 3. Isso significa que a concentração do íon hidrônio no líquido é de 0,003
mol por litro. Vamos lá. Sabemos que pH, o P é um operador, né? E o H significa concentração de íons H+, ou hidrônio, né? Que são a mesma coisa. Então, pH é o menos logaritmo na base 10, da concentração de íons H+, concentração em mols por litro. Se nós temos um pH igual a 3, fazendo aqui o cálculo utilizando propriedades de logaritmo, nós chegamos facilmente na concentração de que H+, é igual, a concentração de H+, é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro, e não 0,003 mols por litro. Certo? Aqui é 0,001 mols por litro, transformando a notação científica em decimal, ou seja, a afirmativa 3 é incorreta. Legal? Bom, vamos para a afirmativa 4. O valor do pH do refrigerante, após ser aberto, se mantém em 3 devido à formação de um tampão entre o ácido fraco, que é o ácido cítrico, e seu sal derivado, que é o citrato de sódio. Vamos observar isso direito. Temos ali o ácido cítrico, uma representação simbólica, né? Porque a fórmula é bem complicada. Então, aqui seria o íon citrato ligado aí ao seu hidrogênio ionizável. Então, aqui nós temos a representação do ácido cítrico, que quando ionizado, libera o seu íon H+, e o ânion citrato. Legal? Lembrando que, como ele é um ácido fraco, formam-se poucos íons H+, e poucos íons citrato em solução. Entretanto, quando nós temos ali o citrato de sódio, que é o sal derivado do ácido cítrico, certo? Ele, quando sofre dissociação iônica, forma íons sódio e íons citrato, ok? Nesse sentido, os íons citrato do sal adicionado, eles tendem a capturar os íons H+, ou seja, os íons hidrônio, em solução, formando a seguinte reação: o citrato forma novamente o ácido cítrico, a molécula de ácido cítrico, diminuindo a concentração de íons H+ em solução. Ou seja, os íons liberados pelo ácido cítrico inicialmente são capturados pelos íons citrato, fazendo com que mantenha-se a concentração normal de íons H+ que já estão em solução, ou seja, não aumenta nem diminui a concentração de íons H+. Certo? Esse é o papel de uma solução tampão, inclusive. Ou seja, o pH vai se manter em 3? Sim, o pH não vai se alterar, devido à formação de um tampão, exatamente, entre o ácido cítrico e o citrato de sódio, ou seja, a afirmativa 4 é verdadeira. A afirmativa 5. As soluções tampões, ou as soluções tampão, formadas por ácido fraco, base conjugada, tem a propriedade de resistir a mudanças de pH quando pequenas quantidades de ácidos ou bases lhes são adicionados? Perfeitamente, é exatamente isso que nós acabamos de ver na afirmativa 4. Esse é o papel das soluções tampão, resistir a mudanças de pH, para mais ou para menos, controlando aí as concentrações de íons H+. Certo, gente? Nesse sentido, a alternativa que tem as afirmativas corretas, 1, 2, 4 e 5, é então a afirmativa, a alternativa D. Ok, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima!